Hoje nós temos o nosso jovem querido, Tiago, que faz parte desta casa, só que não está muito aqui, né, Tiago, porque você está em trabalho, né, e ele trabalha muito, e nós vamos ouvi-lo, porque eu tenho certeza que vai ser uma noite grandiosa. É todo seu. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente em nosso coração, hoje, agora, para todo sempre. Certa feita, um publicano e um fariseu foram ao templo para rezar. Chegando lá, o fariseu se levanta e no seu íntimo faz a sua oração. Deus Todo-Poderoso, agradeço por não ser igual a esse publicano. Agradeço por não ser um pecador. Agradeço pelo jejum que faço 2 vezes a semana. Agradeço pelo dízimo que dou de todo o dinheiro que recebo. Portanto, Senhor, agradeço por tudo de bom que faço na minha vida. Enquanto isso, o publicano, quieto no seu canto, ele não tinha nem vontade de levantar a cabeça, ele não conseguiu olhar para o céu para fazer a sua oração. Então, no seu canto, sentado, quieto, no seu coração, ele faz a seguinte oração: Deus nosso Pai, me perdoe por todos os meus pecados. E só isso. Essa é uma passagem de Jesus que Lucas nos conta, que traz muito para a gente a respeito da prece, a respeito da oração. Então vamos discutir e desenrolar um pouco esse assunto aqui hoje, porque as parábolas de Jesus, elas contêm tantas camadas, nós podemos analisar de tantos ângulos diferentes. Então vamos discutir um pouco isso aqui hoje. Um pouco de contextualização. Os fariseus, eles eram aqueles religiosos que acreditavam no Torá. Surgiram mais ou menos no século II a.C. Tá? E, portanto, na época, ainda não havia o cristianismo. Nas parábolas de Jesus, eles são a representação do religioso. Eles são a representação do homem religioso da época que Jesus traz para nós. Enquanto o publicano, no sentido literal, era um cobrador de impostos. Na época, eles cobravam os impostos da população para o Império Romano. E havia muito abuso nessa relação. Havia muita cobrança abusiva, muito desvio. Eles viviam uma vida que, como poderíamos dizer aí, muito cheia de pecados, vai? Então, Jesus traz para nós o publicano como a figura, como a representação desse homem pecador, desse homem que se deixa aí desviar do caminho. Então, sempre que nós ouvirmos esses dois personagens, eles representam toda uma classe. Não é somente uma pessoa, certo? Então, vamos lá. Primeira camada que a gente consegue analisar aí nessa parábola: o tamanho da oração de um. Enquanto um
fez uma prece cheia de palavras, com várias frases, mais elaborada. O outro fez uma prece com pouquíssimas palavras, 6, 10 palavras. Então nós temos uma disparidade aí. E o que Jesus quer trazer para nós com essa disparidade? A prece, ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Ou seja, não importa o tamanho da prece, não importa quantas palavras nós usemos, nada disso importa. O que importa é a qualidade da oração, ou seja, o quanto nós colocamos de sentimento naquilo, o quanto nós colocamos também de inteligência naquilo. A gente está realmente focado naquilo, a gente sabe o que está falando, está no automático, está colocando sentimento, está colocando amor. Isso é o que importa, não importa o tamanho da oração. Segunda camada. Um levantou para fazer a sua prece, enquanto o outro ficou quieto no seu canto, não conseguia nem erguer a cabeça aos céus, como diz a passagem. O que isso significa? Isso significa que a oração, a prece, ela em nenhum momento deve ser feita para os outros, no sentido que os outros vão ver que você está fazendo aquilo. Em nenhum momento eu vou fazer uma prece, uma oração, para que os outros saibam o que eu estou fazendo, para que os outros saibam o que eu estou pedindo. Em nenhum momento uma oração deve ser feita para engrandecimento próprio. A oração, como dizem os Espíritos, deve ser feita no seu íntimo, no seu quarto, de forma curada, claro, de portas fechadas. Ou seja, ninguém sabe. É você consigo mesmo. Mais uma camada, talvez a mais importante e a mais profunda da passagem, que é aquilo que realmente foi dito. Enquanto um que representa a classe religiosa da época, que representa tudo o que deveríamos acreditar, como é feita a sua prece, como é feita a sua oração, somente para engrandecimento próprio. As suas palavras, elas são cheias de orgulho, elas são cheias de vaidade. Tudo bem, talvez realmente ele fizesse o jejum 2 vezes na semana, ele desse o dízimo ali, conforme realmente ele acredita seja de agrado a Deus, sua crença. Mas, e daí? O que uma prece tem a ver com isso? Uma prece em nenhum momento pode ser feita com orgulho, pode ser feita com vaidade. Muito pelo contrário. Vamos pensar na oração do publicano, que representa tudo aquilo que nós aprendemos que se desvia do caminho. Ele faz a seguinte oração: Deus, me perdoe dos meus erros. Somente isso. Então, a sua prece, a sua oração, ela continha somente o quê? Somente humildade. Ela continha somente um pedido de perdão. Por quê? Porque ele reconheceu os seus erros, reconheceu as suas falhas e, de forma altruísta, ele pede perdão. Ele vem de cabeça baixa, ele vem humilhado por suas próprias ações e pede perdão a Deus. Portanto, aí nós conseguimos
entender qual o verdadeiro sentido e qual o verdadeiro motivo para a oração. Como nós devemos orar? A nossa religião importa na hora que a gente vai fazer uma prece? Acabamos de ver que não. Aquilo que... Qual Deus que nós conhecemos, qual Deus que nós acreditamos, faz alguma diferença na hora de uma prece? Não. O que importa? Importa que você se comunique com o Criador do fundo do seu coração. Que você tenha a humildade de reconhecer a sua pequenez diante do Criador. Pois nós somos ainda criaturas que habitamos um plano de expiações e provas. Ou seja, nós erramos. E nós erramos muito. Senão nós não estaríamos aqui. E cabe a nós reconhecer os nossos próprios erros. E um momento muito bom para isso é o momento da prece. Porque é um momento íntimo, seu, com Deus. Ninguém vai ficar sabendo daquilo ali. Você pode abrir o seu coração e reconhecer ali o que você fez de mal. Também o que você fez de bem, claro. Você pode reconhecer, porque você precisa reconhecer como está sendo a sua evolução. Será que hoje eu fui melhor que ontem? É importante a gente saber disso. Mas não com o sentido do engrandecimento pessoal. Não com orgulho, não com vaidade, mas sim com humildade. Nós temos na literatura espírita uma infinidade de instruções a respeito da prece. Poucas vezes, fórmulas prontas são passadas. Um exemplo que nós temos é no Evangelho segundo o Espiritismo, no final do capítulo 26 ou 27, que nós temos alguns exemplos de oração que os Espíritos trazem para nós. Mas, se nós lermos o começo do capítulo, está lá escrito que aquelas orações, aquelas preces, elas não foram psicografadas para o Evangelho, assim como o resto do conteúdo do Evangelho. Foi um compilado de preces, de orações que Kardec e toda a sua equipe percebiam nas comunicações dos Espíritos. Aí eles pegaram esses exemplos e colocavam ali no final desse capítulo do Evangelho. Para quê? Para a gente copiar? Não, porque vai ser inútil. Se a gente decora uma prece, ela se torna inútil. Por quê? Porque ela vai se tornar automática. Tudo que a gente decora se torna automático. Mas ali estão os exemplos do que a gente pode fazer durante uma prece. Nós podemos louvar a Deus, nós podemos pedir ou nós podemos agradecer. Vamos analisar então esses 3 pontos. Nós devemos louvar a Deus. Isso é essencial. Em qualquer prece, em qualquer oração, você está se comunicando com o Criador. Você está se comunicando com a razão da sua existência. Portanto, é de extrema necessidade que a gente louve a Deus. Isso é um ato de fé. Depois nós podemos pedir algo. Mas aí a gente pensa, poxa, tanta coisa que eu já pedi nas minhas preces e nenhuma foi atendida. Para que eu vou pedir? Será que você sabe mesmo pedir? Você sabe o que você está pedindo ali? Você está pedindo o quê? Você tem uma dor e você está pedindo para Deus retirar essa dor de você? Não vai rolar. Por quê? Porque essa não é a função desse pedido na oração. Se você pedir para que Deus tire uma dor sua, você está pedindo, basicamente, que Ele retire uma prova, uma expiação sua, uma
que Ele retire de você uma capacidade de crescimento, uma oportunidade de redenção. Não faz sentido nenhum. Tudo bem, a hora que a gente está passando pela dor, está complicado, está difícil, ok? Mas não vai adiantar de nada pedir para retirar aquela dor. Porque Deus sabe de todas as coisas. E Ele vê e conhece a função daquela dor na tua vida. Então, não adianta de nada. Mas eu estava com um problema financeiro, eu orei a Deus e não resolveu. Não adianta. Qualquer coisa de material que você pedir, não vai funcionar. Não vai dar certo. Eu estava com um problema financeiro e eu orei a Deus para ganhar na loteria. Primeiro, você apostou? Provavelmente não. E se você tiver apostado, não vai ser nessa que você vai ganhar. Porque a partir do momento que você pede a Deus um bem material, é porque você não está pronto para ter aquele bem material. Você só estará pronto para tê-lo quando você não tiver mais apego a ele. Se você está gastando tempo da sua oração, se você está indo conversar com Deus para pedir, para ganhar uma fortuna, é porque você não está pronto para ter uma fortuna. Você está muito apegado àquilo. Qual vai ser o uso que você vai dar para aquilo? Portanto, não adianta. Eu tenho uma empresa, eu pedi para a empresa ir melhor porque não está muito bem e tal. Não vai rolar. Não está indo muito bem? Vai, estuda, vê o que você pode melhorar, gestão, administração. Beleza. É você com a tua empresa. Deus não vai ajudar nisso. O que eu posso pedir então? O que Deus vai me ajudar? Eu posso pedir força, eu posso pedir resignação, eu posso pedir uma ajuda que eu realmente estou necessitado. E assim Deus irá ouvir o seu pedido. Senão, esse pedido não vai servir de nada. E como que a gente sabe se o que a gente está pedindo realmente é o certo? O que você está pedindo está saindo de dentro do seu coração em paz. Você não está pedindo nada com desespero. Você não está pedindo nada da boca para fora. Enquanto você estiver pedindo algo dessa forma, não vai rolar. A partir do momento que você aprender a acalmar o seu coração e com o coração em paz você fizer um pedido, é porque aquele pedido ele realmente é de grande valia e vai servir para alguma coisa. Nesse momento você vai receber algo. E na maioria das vezes não vai ser o que você pediu necessariamente. Muitas das vezes nós esperamos milagres, mas Deus não vai atender os nossos pedidos com milagres. Ele vai atender com o quê? Vai atender com outra pessoa que vai vir ajudar a gente nem vai perceber, nem vai lembrar que pediu aquilo na oração, aquela pessoa apareceu para ajudar. Deus vai mandar uma prova que você vai passar por ela e aprender o que você precisava. E isso que você aprendeu vai te ajudar naquilo que você pediu. Ou seja, não adianta a gente pedir e esperar milagres. Nós temos que pedir e confiar na providência divina que nós receberemos em troca aquilo que nós realmente merecemos, não aquilo que nós pedimos. E por último, e talvez o mais importante, agradecer. Agradecer a Deus pela vida,
agradecer a Deus pelo seu dia, agradecer a Deus por aquilo que você sentir no seu coração, porque aquilo é realmente o importante, aquilo é realmente o que você deve agradecer. Não adianta você pedir ou agradecer coisas que acontecem em outro país. Ah não, vamos pedir por, sei lá, Deus o que, algo que não tem nada a ver comigo. A oração é sua com Deus. Tem que ter significado entre você e Deus. Você pode pedir por alguém que você pode pedir por um terceiro, né? Você pode fazer uma oração por outra pessoa? Pode. Vai ser atendida? Provavelmente sim. Provavelmente não da forma que você pediu, mas será atendida. Só que você novamente tem que fazer esse pedido para onde? Do seu coração. Então você tem que gostar da pessoa, você tem que amar a pessoa, você tem que realmente se importar com ela no fundo do seu coração. Aí sim, realmente, você pode pedir por essa pessoa que será atendido, tanto encarnado quanto desencarnado. Portanto, agradecer é um dos atos mais importantes. Você vai agradecer por tudo que acontece na sua vida, em um curto período de prazo ali, que realmente é importante, realmente tem um significado para você. E num livro de Allan Kardec, intitulado Prece, ele é um livro meio perdido, é difícil a gente encontrar ele, difícil a gente ler ele, mas é um livro muito bom, todo um livro de Allan Kardec tratando sobre a prece. Os Espíritos nos dizem o seguinte: o primeiro ato do seu dia, o primeiro ato, assim que o seu espírito retorna à carne, assim que você acorda, tem que ser uma prece. É imprescindível que a prece comece o seu dia. Como? Agradecendo pela oportunidade de mais esse dia, agradecendo pela noite que se passou, pedindo para que os espíritos amigos estejam ali do seu lado durante esse dia. Extremamente simples, extremamente curto. O importante é que venha do fundo do coração. Outro ponto aqui, você faz a sua oração, a sua prece para quem? Para Deus ou para os espíritos? Você tem um espírito protetor, você tem ali um anjo da guarda, você tem espíritos amigos que estão ali com você, às vezes um familiar que já desencarnou, uma mãe, um pai, um irmão. Você vai fazer a sua prece comunicando, pedindo para quem? Os Espíritos dizem que você pode fazer a sua prece pedindo a Deus, conversando com Deus, logicamente, ou você pode fazer a sua oração conversando com o seu espírito amigo ali que você tem no seu coração. Por quê? Qualquer coisa que você pedir ao seu espírito amigo só será concedido com a graça e com a permissão de Deus. Ele não burla as leis de Deus. Porém, no momento que você externaliza a sua fé, que você externaliza o que você tem no seu coração por meio de uma prece, aquilo já basta. Aquilo por si só já vale. Tanto é que nós já dissemos aqui que a tua crença não importa. Você pode orar a Deus, você pode orar ao seu espírito protetor, ao seu anjo guardião, a um arcanjo, não importa. Você tem que orar com seu coração, com fé, aquilo que você acredita. Deus não está nem aí porque a gente acredita, sendo sincero. Qual que é a minha religião? Deus não liga para a minha religião. Deus liga para os meus atos, Deus liga para o que eu faço de bom, Deus liga aí para os meus vacilos. É com isso que Deus se importa. Deus não se importa direito com o que você acredita. Mesmo porque
nem o Espiritismo, que é uma religião relativamente nova, aí, vai uns 150 anos, provavelmente, não traz toda a verdade. Sempre que você vai ver, tem uma comunicação, tem um livro novo que traz uma informação nova. Então o Espiritismo hoje que nós temos traz toda a verdade? Não traz. Porque é mesmo porque a gente não aguentaria toda a verdade, a gente não tem capacidade de processar toda a informação. Portanto, Deus não se importa com o que a gente acredita. Deus se importa com as nossas ações. E a prece, a oração, ela vem a complementar as nossas ações. Eu fiz algo de bom, eu tenho amor no meu coração, eu estou progredindo. O que eu estou fazendo? A oração ela vai vir para complementar isso. Se você comete um erro e você realmente se arrepende por meio de uma prece, você, como diz a passagem de Jesus no final, você está justificado perante Deus. Agora cabe a você corrigir aquele erro, não voltar mais a cometer aquele erro. Porém, como você reconheceu, como você se comprometeu a não mais cometer aquele erro, ok, vale, extremamente vale. Se você ama o teu próximo, se você ajuda o teu próximo, aí sim a tua oração ela vai ser muito mais forte. Por quê? Porque você já aprendeu um pouquinho mais ali do que a gente precisa. Você já tem um pouquinho mais de amor no seu coração. Então a sua prece, que tem que vir de dentro do seu coração, ela vai ter muito mais força, ela vai ter muito mais significado. Agora, nós falamos tudo isso do âmbito espiritual da prece. E do âmbito físico? Nós temos um corpo físico. Será que tem algo que a gente possa falar a respeito da oração para o corpo físico? Vamos pensar um pouquinho. Primeiramente, o hábito da oração. No mínimo, nós devemos orar quando nós acordamos e quando nós vamos dormir. No mínimo. Com isso, nós precisamos formar o hábito dessa oração. E como que se forma um hábito? Os cientistas dizem, por meio de pesquisas, que foi descoberto que um hábito leva, em média, 90 dias para se formar. Em média, varia de pessoa para pessoa, claro, mas 90 dias. Ou seja, se durante 90 dias você fizer algo todos os dias, ao término desses 90 dias isso será um hábito. O que significa isso ser um hábito? Você não precisa mais se esforçar para fazer. Então, a hora que você acordar, a primeira coisa que você vai fazer não vai ser pegar o celular. O seu hábito de pegar o celular, ele vai ser trocado pelo hábito de fazer a prece de manhã. Então não vai ter esforço, você não vai precisar pensar naquilo. Então à noite, você vai dormir, está cansado, você deita, você só quer dormir. Enquanto isso não for um hábito, vai ser difícil. Por quê? Você quer dormir, você quer descansar, teu corpo está pedindo descanso, olha o dia inteiro que você já passou, então vai ser difícil. Mas você tem que perseverar, você tem que continuar, porque após 90 dias, isso vai virar automático, isso vai virar um hábito. A partir do momento que isso se torna um hábito, daí para frente é só sucesso. Você não precisa mais se esforçar. Porém, para desenvolver o hábito, nós precisamos de muito esforço, de muita perseverança. Se você fizer uma prece hoje para dormir, amanhã já não fizer, depois de amanhã vai ser muito mais difícil você fazer, porque vai te dar preguiça. Então, o que a gente precisa é
ter perseverança de saber que nós devemos sim formar o hábito da prece, formar o hábito da oração. E não desistir. Isso que é o mais importante. A gente acabou de ver que a prece pode ser curta. A prece, ela só tem que vir do coração, só tem que ser sincera. A gente não precisa perder tempo do nosso dia, perder num sentido muito pejorativo, para fazer isso. Porque a gente vai investir uma pequena parcela do nosso dia que vai te render um dia muito melhor, com certeza. Beleza? Aspecto físico do hábito da prece, mais ou menos 90 dias, fazendo isso todo dia, se torna um hábito e deixa de ser difícil. Por que se torna um hábito? Porque cada vez que você faz algo na sua vida, você forma uma sinapse no seu cérebro. O que é isso? 2 neurônios, as células que formam o cérebro se chamam neurônios. 2 neurônios formam uma ligação entre eles, nós temos uma sinapse. Tudo que você faz forma isso. Assim que são construídas as suas memórias, assim que são construídas quem você é nessa encarnação. Um hábito, o que é? Você persiste todo dia naquele mesmo ato até que essa sinapse se consolide. Ou seja, você não vai mais precisar se esforçar. Enquanto isso não for um hábito, a hora que você parar, essa sinapse se quebra e você nunca mais vai lembrar de fazer aquilo. Beleza? 90 dias, oração todo dia, show, virou um hábito. Outra pesquisa extremamente interessante que a gente consegue aproveitar aqui é sobre um tipo de meditação chamado mindfulness, que seria a meditação profunda. O que seria isso? É um tipo de meditação que você se concentra no aqui e no agora. Normalmente, quando você está começando, você presta atenção no quê? Na sua respiração, no que você está tocando, você está sentado numa cadeira, suas costas tocando a cadeira. É isso que você percebe. Respiração, principalmente. Aí depois, com o tempo, você vai treinando a sua concentração. Como assim treinando a concentração? O ato da concentração é muito parecido com o músculo. Você vai na academia para quê? Para treinar um músculo. Então você vai treinar bíceps, seu bíceps vai crescer. Por quê? Você está treinando aquilo, você está fortalecendo. A nossa concentração, ela também funciona dessa forma. Eu consigo treinar a minha concentração. É de um dia para o outro? Não. É muito tempo de treino. Porém, com esse tipo de meditação, você vai conseguir se desligar do que está à sua volta, você vai conseguir se desligar dos seus problemas e focar no aqui, no agora. Isso é treinável. E com o tempo você consegue transformar isso em uma oração. Você consegue juntar as duas coisas. Uma coisa não tem que ser diferente da outra. Porque um grande problema que nós temos para fazer uma prece é o quê? Concentração. A gente começa a fazer a prece, aí a gente já pensa no boleto que tem que pagar, aí a gente volta para a prece, aí a gente pensa, sei lá, eu tenho que dar ração pro meu cachorro, aí você volta para a prece, só que aí você começa a cantar a música que está na tua cabeça. Problema de concentração. Todo mundo tem isso. Por quê? Porque a gente não treina a concentração. E a gente se contenta com isso. A gente se contenta em fazer uma oração meia boca. Por quê? Porque a gente acha que é só isso que a gente consegue fazer. Não. A gente consegue treinar a concentração. Isso vai trazer inúmeras vantagens para o seu dia a dia. Treinar a concentração é um negócio realmente muito bom. Mas aqui, a prece. Extremamente importante que você se concentre no que você está falando. Quem nunca estava fazendo a prece, dormiu e acordou no outro dia e pensou, eu preciso terminar aquela prece. Todo mundo já dormiu no meio da prece. Você vai fazer o Pai Nosso, no meio do Pai Nosso você já está pensando em outra coisa. Não adianta, por quê? A gente não tem concentração.
e a gente se contenta em não ter concentração para fazer a prece. A gente precisa ter a consciência que nós precisamos ter a concentração necessária para fazer uma prece. Porque você não consegue colocar amor naquilo que você não está concentrado. Você não consegue colocar amor numa coisa que você faz meia boca. Você não consegue colocar amor numa coisa que você faz em paralelo com outra coisa. Então a gente precisa treinar isso. Uma vez por dia, aí vai, senta na cadeira, pesquisa na internet como é que faz, é extremamente simples, tem meditação guiada, que você coloca o áudio, eles vão te ensinando, o que você presta atenção agora. Coisa extremamente simples, é muito difícil. Vou falar para vocês que é muito difícil. Eu comecei e larguei várias vezes. Porque você começa a viajar, você começa a pensar em outra coisa, assim como na prece e na meditação, é exatamente a mesma coisa. Só que você tem que prestar atenção no seguinte: eu viajei, beleza, vou voltar. Você volta. Eu viajei, beleza, vou voltar. Você volta. Viajei, você vai viajar uma quantidade infinita de vezes, mas você tem que ter a maturidade de voltar. Porque toda vez que você voltar, é como uma sessão é como uma repetição que você puxa lá no bíceps na academia. Cada vez você volta. Até que vai chegar um dia que você não vai mais sair. No momento que você não sair mais dessa linha de raciocínio, sua prece vai ser absurda. Porque você colocou concentração aqui. Aí você começa a misturar a prece com tudo isso que a gente falou agora, com mindfulness. E aí você tem uma prece que te traz uma tranquilidade a nível do corpo físico, porque essa técnica traz muito isso. Como você se concentra no agora, você vem para dentro de você, sua frequência cardíaca baixa, você presta atenção na sua respiração, você começa a prestar atenção nos seus pensamentos. Nesse momento, você acalmou seu corpo físico. Isso te faz bem fisicamente, diminui a ansiedade, impressionante. Quando você junta isso com a prece, você tem todo dia, 2 vezes por dia, uma grande ferramenta, tanto espiritual quanto física. E não adianta, de forma alguma, ser algo automático. Ser um hábito e ser automático são coisas totalmente diferentes. Ser um hábito significa que você não precisa se esforçar para isso. Ser automático significa que você não está prestando atenção aqui. Você presta atenção, você tem que pensar para dar descarga privada. É automático. Lá você faz, você nem sabe o que você está fazendo. Você tem que pensar como é que amarra o cadarço, tem que pensar como é que coloca a camisa, tem que pensar qual que é a ordem que você toma banho. Você não pensa nisso. Por quê? Porque isso é automático. A prece não pode ser automática. A prece, ela exige que você preste atenção no que você está falando, no que você está fazendo. E isso é um hábito, e não algo automático. Por isso que não adianta você decorar uma prece. É inútil. A partir do momento que você decora, você para de prestar atenção naquilo. Então, pessoal, a prece, ela é o grande ato de fé que nós temos para o nosso dia a dia. Nós precisamos, nós devemos orar a Deus todos os dias, agradecendo, pedindo o que vem realmente do fundo do nosso coração e sabendo que a prece é algo simples, não precisa ser nada muito elaborado. E Deus nos deu essa ferramenta para que nós nos conectemos mais com Ele. A partir do momento que a gente consiga se conectar mais com Deus, nós vamos aumentando a nossa fé. E assim nós vamos melhorando a nossa prece.
E com a prece nós vamos melhorando a nossa fé e assim a gente vai crescendo. É quase que um loop. Então que nós, a partir de hoje, tenhamos em nossa mente que nós precisamos formar o hábito da prece. Hoje a gente faz, talvez amanhã a gente fale, mas vamos continuar no caminho, vamos continuar tentando até que isso se forme um hábito. Muita paz a todos.